Estabelecendo conexão. Eita. Vamos dar continuidade hoje, né, ao tema nutrição e ansiedade. Vamos falar hoje um pouquinho dos tipos de fome, falar um pouquinho hoje de nutrição e atividade física. Antes eu vou só dar uma recapitulada nas últimas lives, né? Vou dar só fazer um resumo legal do que aconteceu hoje. Já é o nosso terceiro encontro. Amanhã é o último. Vou dar uma recapitulada aqui, né? Para quem já entrou, do que aconteceu nas últimas aulas. Quem puder enviar aí no aviãozinho para outras pessoas que acham que a live vai ser interessante. Quem tiver muito ansioso aí pode enviar aí para outras pessoas, tá bom? Primeiro de tudo, né? A gente, nesse período agora, talvez não seja tão interessante a gente estar tomando muito estimulante, né? Como a cafeína, acelerando o nosso sistema nervoso central. Talvez não seja a melhor época para a gente estar fazendo esse tipo de consumo de estimulantes, cafeína, taurina, né? E precisamos cuidar do intestino, né? A saúde intestinal, ela é fundamental. Vocês estão me escutando bem? Tá me escutando bem? A saúde intestinal, né? Ela é fundamental. E como que a gente trata esse intestino? A gente trata esse intestino com muita fibra, né? As FLVs, as frutas, legumes e verduras, juntamente com os probióticos. Os probióticos também, para a gente equilibrar essas bactérias, né? A gente precisa ter um ambiente favorável no nosso intestino. Como muito bem disse para vocês, o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? A gente tem um eixo intestino-cérebro com produção de neurotransmissores, né? A gente precisa melhorar a química do nosso cérebro, né? A gente precisa melhorar essa química para ajudar a diminuir esse nível de ansiedade. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa, a gente precisa diminuir a inflamação. A gente precisa diminuir essa inflamação, tá fazendo uso de ômega 3, né? Tá fazendo uso de alimentos anti-inflamatórios, né? A gente tem as frutas vermelhas, a gente tem as frutas roxas. A gente pode começar a estar fazendo a utilização de chás, né? Principalmente chás relaxantes. A gente tem o chá de hortelã, a gente tem o chá de camomila, a gente tem o chá de erva doce, o chá de melissa, chá de passiflora, chá de passiflora. A gente tem vários, né? Vários. Então a gente precisa estar incorporando esses chás no nosso dia a dia, principalmente ali já no período da noite, para a gente virar a nossa chavinha, né? Para a gente começar a preparar o nosso organismo para despertar. Falei também um pouquinho da vitamina D, da importância de pegar sol, da importância de ter calor para fazer essa síntese de vitamina D. Falei um pouquinho também do complexo B, né? Esse complexo B, a vitamina B6, a vitamina B12, é cofator de muitas reações que a gente precisa estar fazendo o consumo desse complexo B. E para isso a gente precisa melhorar o nosso estômago, né? Tem gente com uma gastrite muito forte, né? E a gente precisa melhorar tratar bem esse estômago. Porque a gente precisa ter uma produção do fator intrínseco bom para se ligar à vitamina B12, para a gente ter uma boa absorção. E falei também dos 3 fitoterápicos, eu estou fazendo aqui um grande resumo, dos 3 fitoterápicos que a literatura traz, que dá melhor, né? Dos fitoterápicos que tem mais
respaldo na ansiedade, que são a valeriana, né, a camomila, né, e a uitânia sonífera, né. Assim, o Panax Ginseng também pode entrar, mas o Panax Ginseng tem uma ação mais antidepressiva do que ansiolítica. Então já vou começar a adentrar na matéria de hoje. Deixa eu só enviar aqui. Vamos lá. Dando continuidade, eu vou exemplificar um pouquinho aqui para vocês, né? Só achar aqui o slide certo. Deixa eu só achar aqui, gente, que eu não tô achando. O primeiro tá aqui. O primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho dessa fome física e da fome emocional. É muito comum as pessoas chegarem e falar: Rafael, eu sinto fome o tempo inteiro. Isso não é fome, gente. Isso é uma fome muito emocional. A gente está comendo as nossas emoções. A gente tem uma tristeza, a gente vai para a comida, né? A gente tem uma alegria, a gente comemora com comida. O comer, ele tem um fator muito afetivo. Geralmente, a fome física é aquela fome que chega, dói a barriga ronca, assim, né? Você comeria qualquer coisa. A fome emocional está muito ligada a uma fome do desejo específico, né? Geralmente, eu tenho uma fome do bolo, eu quero aquele bolo de não sei da onde, então eu quero aquela comida da minha avó. Então tá ligado a um desejo muito específico de comida, né? Então, a gente tem que estar atento, né, a esse tipo de fome. A gente tem que estar muito atento para reconhecer as nossas emoções, para não estar descontando qualquer frustração em comida. A gente tem que estar mudando esse foco. A gente tem outras fontes de prazer, né? Eu expliquei na aula passada aquele ciclo vicioso da ansiedade, né? Dessa busca por comida, por prazer a todo custo. O nosso cérebro está sempre em busca de dopamina. Ele está sempre em busca de prazer. E a gente consegue muito isso na alimentação, né? Geralmente com aquele prato mais calórico, com aquele prato com a densidade calórica um pouco maior. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, a saber identificar os nossos tipos de fome, né? Assim, se você está com uma fome, geralmente a fome física, ela não deixa dúvidas de que é fome. Você comeria qualquer coisa. E a fome emocional já começa a entrar outros fatores, né? Então, assim, tem gente que também confunde muito fome e, na verdade, você está desidratado. Porque lá no hipotálamo que a gente regula isso, e muitas vezes você acha que está com fome, quando na verdade você está apenas desidratado. Às vezes você bebe água e passa ali a sua fome. E a gente tem que mudar um pouco esse foco apenas da alimentação. A gente tem outras fontes de lazer, a gente pode recorrer a uma série, um filme, a uma língua, a vídeos, né? A gente tem que procurar outras fontes de prazer que não seja somente a alimentação. Tá bom? Vamos lá. Comer de 3 em 3 horas ou jejum intermitente. Qual a melhor estratégia para os ansiosos? Gente, eu queria saber quem foi que começou essa mentira de ter que comer de 3 em 3 horas. Gente, eu acho que essa é a melhor mentira do mundo. Eu não sei onde que se iniciou isso. Se alguém souber aí, pode dizer nos comentários, que eu não sei onde que se iniciou. Mas pense numa mentira bem dita, viu? Porque as pessoas estão até engordando porque estão comendo além das suas necessidades, né? Não tem essa necessidade de estar comendo de 3 em 3 horas, gente. Às vezes a gente precisa evitar jejuns muito prolongados para não compensar na próxima refeição. Para a gente ter uma relação de saciedade. Sendo que aí as pessoas estão às vezes a pessoa não está com a menor fome e está ali fazendo uma alimentação só porque está prescrito ali na dieta para a pessoa comer. Mas você entende muito mais do seu corpo, né?
tente praticar essa relação fome e saciedade. Essa relação só não é tão interessante, porque em obesos, porque os obesos eles têm essa relação alterada, né? E como eles estão mais inflamados, né? Eles secretam mais grelina, então eles sentem mais fome. Essa relação fome e saciedade com o obeso a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá bom? E o jejum intermitente é uma estratégia que eu gosto muito, é uma estratégia bem interessante, né? Existem pessoas que são muito bem adaptadas ao jejum, né? Principalmente aquelas que não acordam com apetite pela manhã, né? E sendo que o jejum muito prolongado pode ser um causador de estresse muito grande. Então, para indivíduos ansiosos, eu não acho bacana o jejum, porque o jejum pode provocar um aumento desse estresse e favorecer uma compulsãozinha alimentar depois. Então, para indivíduos mais ansiosos, a gente faz um manejo ali de qual horário a pessoa costuma sentir mais fome. Não sentiu fome? Não come, gente. Não come. E outra coisa que eu observo muito, as pessoas estão comendo muito carboidrato refinado. E o consumo de carboidrato refinado, os excessos, veja bem, aqui eu estou falando dos excessos, dá uma desregulada na glicemia, né? Dizendo assim, dá uma desregulada na glicemia e você fica sentindo apetite várias vezes. E nesse horário, a gente precisa aumentar esse consumo de gordura. A gordura, ela tem um mecanismo de deixar mais saciado, né? De mexer com a saciedade. Então, assim, eu não sei em que momento também se começou a crucificar demais a gordura. A gente tem que tomar uma atenção especial com as gorduras saturadas, mas existem outros tipos de gordura também, né? Que a gente pode estar fazendo uso ali e trabalhando melhor a nossa saciedade. Por exemplo, o uso das castanhas, né? O uso das oleaginosas de uma maneira geral. Eu sempre costumo botar de lanche alguma fruta antioxidante junto com alguma opção de oleaginosas, né? Junto com alguma opção de castanha, ou então de amendoim, amêndoas, junto com alguma opção dessa, tá bom? A gente tem que estar atento a isso. E vamos dar continuidade aqui. Faço atividade física, mas o que eu devo comer? A gente precisa pensar que cada atividade física tem uma demanda calórica, né? Depende muito do tipo de atividade física que você vai fazer, depende demais disso, né? Tem gente que vai fazer uma musculação, tem gente que vai fazer uma corrida. Nós temos moedas energéticas diferentes. Eu vejo assim que as pessoas às vezes fazem refeições pré-treino sem necessidade de estar fazendo refeição pré-treino. Às vezes ali o seu almoço pode ser uma refeição pré-treino, às vezes ali o seu jantar já pode ser uma refeição pré-treino. Se você não é um atleta, né? Se você não é um atleta de alto rendimento, de uma coisa assim, talvez você nem precise desse pré-treino, dessas calorias a mais, né? Então a gente precisa avaliar muito isso. Às vezes a gente coloca ali um pré-treino só para fazer uma manutenção de glicemia, uma manutenção de pressão com poucas calorias, né? Então a gente tem que estar atento a isso, tá bom? E eu queria lembrar aqui de uma outra coisa. O exercício físico, ele é um estresse. O exercício físico, ele causa um estresse agudo, um estresse momentâneo. E a gente precisa tratar esse estresse. E como que a gente trata esse estresse gerado pelo exercício físico? Através da alimentação. Eu não sei se vocês já ouviram falar do estresse oxidativo, né? As nossas células, elas com o desgaste celular, né? Com o desgaste do sol, o desgaste da própria atividade física, os fumantes, enfim, a gente tem um envelhecimento celular, né? Provocado, a mitocôndria lá na cadeia transportadora de elétrons provoca essa formação de radicais livres, e a alimentação
vai servir para tratar esse envelhecimento da célula, né? Que a gente chama de uma alimentação antioxidante. Então a gente precisa estar fazendo o consumo dessa alimentação antioxidante para ajudar a tratar ali as fibras que foram quebradas, para ajudar a diminuir a inflamação, melhorar a química do seu cérebro e deixar melhor e tratar melhor a sua ansiedade. A gente precisa trabalhar bem essa química do seu cérebro se você está com uma ansiedade muito elevada, né? Como eu disse na primeira aula, a ansiedade não necessariamente, a ansiedade é uma coisa ruim, né? Foi preciso da ansiedade, foi preciso do estresse no nosso processo evolutivo para a gente evoluir. Sendo que em níveis elevados, essa ansiedade vai começar a piorar a sua qualidade de vida, né? Então a gente precisa tratar bem esse estresse. E com a atividade física a gente tem um estresse agudo. Mas tem um porém muito interessante. Quando a gente faz atividade física, né? Quando a gente fez a corrida, fez lá a musculação, a próxima refeição que você faz não é interessante, ela está muito rica em antioxidantes. Porque a própria atividade física, ela me gerou um estresse que eu quero que o meu corpo se adapte àquele estresse. Eu não quero que uma coisa de fora haja ali. É como se eu fizesse uma musculação, ficasse dolorido e tomasse um Dorflex, entendeu? Eu vou inibir toda a função adaptativa. Então tem gente que faz ali a musculação, assim que sai a musculação, vai lá e toma um açaí. Ela pegou aquele treino dela e deu um tiro no treino dela. Porque eu quero que o meu próprio corpo se adapte àquela situação, né? Aquela inflamação. O nosso próprio corpo tem um efeito anti-inflamatório, tem um efeito antioxidante. Não é interessante estar fazendo consumo de muito antioxidantes após a atividade física. Anotem isso, gente. Eu vejo muitos nutricionistas cometendo esse erro, fazendo a pessoa comer muita refeição rica em antioxidante, um pratão de salada depois da atividade física. Isso não faz muito sentido, tá bom? A gente precisa pensar qual o melhor horário para a gente colocar esses antioxidantes que a gente pode estar inibindo muita função adaptativa. O açaí é um alimento muito rico em antioxidantes, né? O abacate é um alimento muito rico em antioxidantes, né? A gente tem ali a sódia, superóxido de dismutase, a gente tem a glutationa peroxidase, são antioxidantes poderosíssimos, né? Que a gente precisa saber as melhores horas. Rafael, qual as melhores horas de usar uma refeição antioxidante? Pela manhã e antes de dormir. Antes de dormir, porque o sono vai preparar a gente para um reparo celular, né? Para um reparo celular. E assim que a gente acorda, a gente modula alguns genes que a gente precisa estar fazendo uma alimentação, a gente precisa estar colocando uma refeição mais antioxidante ali pela manhã também. Se torna bem interessante. Eu gosto muito dos shots, né? Assim, Rafael, eu preciso tomar um shot antioxidante? Não, você não tem necessidade de tomar. Se você usa temperos antioxidantes ao longo do seu dia, se você tempera seu ovo lá com uma cúrcuma, se você já usa uma pimenta, você já bota o gengibre no suco. Eu sou uma pessoa que eu não tenho esse hábito de estar temperando tudo o tempo inteiro, até porque é muito corrido e às vezes realmente eu não tenho paciência. Então às vezes eu prefiro acordar, faço um shotzinho ali de gengibre, própolis, boto um pouquinho de creatina, boto um limãozinho para... Eu tomo um shot de limão para emagrecer? Não, mas eu tomo um shot de limão para ajudar na minha digestão. Você estimula ali algumas secretinas que ajudam e favorecem sim a digestão. E é claro que isso tudo muito individual, a gente precisa passar por uma avaliação. Então a gente tem que tomar cuidado e lembrar, o excesso de antioxidantes também é ruim, vai inibir algumas funções. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, até com os excessos de antioxidantes pode ser uma coisa ruim, tá bom? Mas os antioxidantes, né? Os antioxidantes se torna muito necessário para a gente equilibrar essa química do cérebro, né? Porque essa ansiedade, ela nasce de uma inflamação, teve algum gatilho, né?
Seja ele um estresse muito forte, um estresse pós-traumático, alguma coisa da rotina, alguma coisa do seu dia a dia, né, que você se estressou e começou a desencadear episódios mais ansiosos, né? Alguma mudança, né? Alguma mudança de cidade, mudança de emprego, né? Por isso, a importância, né, de fazer um trabalho multidisciplinar com o psicólogo, porque a gente precisa ver a origem dessa ansiedade, né? A gente precisa ter um trabalho de autoconhecimento para a gente não estar descontando na alimentação as nossas frustrações. Tá bom? Mas vamos seguir adiante aqui. Tá. Deixa eu só achar aqui. Eu queria falar um pouquinho aqui, antes que eu esqueça, eu queria falar um pouquinho aqui da hidratação. As pessoas estão negligenciando muito o processo de hidratação. Preciso nem dizer, né, que 70% do nosso corpo, na verdade um pouco mais, é água, né? As reações para ocorrer no nosso corpo precisa de água. E as pessoas não fazem essa reidratação corretamente. Esperam sentir sede para beber água. Então isso não é interessante. O mecanismo da sede já é um mecanismo do seu corpo, pelo amor de Deus, me dê água. Então já adquira esse hábito de beber água para a gente tratar muito bem esse intestino. Existe uma frase que é assim, que ela diz assim: o intestino ela tem suas leis. Se você não dá água, ele é preso. Então a gente precisa beber água, é o básico. Vou até beber aqui. A gente precisa beber água, é o básico que a gente tem, né? A gente está errando no básico. Eu me arrisco a dizer que todo dia você erra na água. Todo dia você pode estar sentindo mais fome porque não bebe água direito. Todo dia você pode estar se sentindo cansado, indisposto porque você está desidratado. Você pode estar mais irritado porque está desidratado. O seu intestino... O seu intestino precisa de água para funcionar bem, né? E eu, como falei, o intestino ele tem uma função, além de toda uma função imune, 80% da sua imunidade está no seu intestino. Se você está com o intestino ruim, você muito provavelmente você tá com uma imunidade ruim também, né? A gente precisa tratar esse intestino, né? Para melhorar ainda mais essa imunidade, melhorar essa ansiedade. Então é básico tratar esse intestino. Vamos estar lembrando aqui dos probióticos. Vamos estar lembrando aqui dos alimentos probióticos. Quais são os alimentos probióticos? O iogurte, a coalhada, né? Tem vários aí. Vamos estar lembrando de fazer lanches ricos em triptofano. Já falei aqui do triptofano. Já falei da conversão do triptofano em serotonina, que a gente precisa. Uma refeição legal ali para você fazer. Pega um iogurte, bota um cacau, bota uma aveia, bota uma banana. Faz um shake, bota um whey protein. O whey protein é muito rico em aminoácidos, né? Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Então, muito rico em triptofano. Vai ajudar nessa questão do bem-estar, tá bom? A gente precisa disso. Outra questão que a gente precisa ter muita atenção. Será que eu estou com alguma deficiência nutricional? A sua ansiedade pode estar aumentada porque você está com alguma deficiência nutricional. Ou então a sua tireoide pode estar trabalhando demais, te acelerando demais o seu metabolismo. A gente precisa verificar como está essa tireoide. A gente precisa verificar como está a sua inflamação, né? A gente precisa verificar tudo isso. Por exemplo, se você não come alimentos ali, fontes de ferro, a sua tireoide pode estar prejudicada. A gente precisa de ferro para a formação de hormônio tireoidiano, para ter uma boa função de tireoide, né?
A gente precisa ali de vários micronutrientes. Você pode estar se sentindo cansado, se sentindo fadigado, muito por uma deficiência nutricional. Eu costumo dizer que a gente precisa mensurar, principalmente, como está a vitamina D, como está complexo B, como está ferro, né? Como é que está a ferritina. Pela ferritina, a gente consegue ver se a gente está inflamado ou não. A gente tem alguns marcadores, a gente tem que ver como é que está a PCR, né? A gente precisa ver uma série de coisas para ver se a gente está inflamado, para a gente diminuir essa inflamação, tá bom? Vamos para o próximo slide. Quando eu vou... Não, isso aqui já foi, é o próximo. Muito bem lembrado aí pela Bravos Suplementos. O iodo para o T3 e para o T4, exatamente. Gente, quem tiver querendo comprar suplemento aí, não me arrisco a dizer, é a melhor loja de suplemento, o melhor atendimento, pode falar aí com a Bravo. Eu compro tudo lá. Viu? Vocês podem entrar em contato. E muito bem lembrado, né? O iodo para a formação de T3 e T4. A tireoide, ela regula o nosso metabolismo. Então a gente precisa ver como é que ela tá, trabalhando. Às vezes ela tá trabalhando demais. A gente chama de um hipertireoidismo, né? O próprio nome já diz, uma função acelerada. Ou então a gente pode estar com uma né? Um hipotireoidismo. O seu metabolismo ali não está trabalhando direito. Então a gente precisa estar verificando isso. A gente precisa verificar também como é que está o funcionamento do seu fígado. Praticamente a maioria das reações metabólicas passam pelo seu fígado. Então a gente precisa ver como é que está ali as enzimas, como é que está o TGO, como é que está o TGP. Quem está com essas enzimas mais elevadas, a gente pode estar utilizando alguns chás que ajudam a diminuir isso, como o chá de boldo, o chá de Marcela, né? Eles ajudam a diminuir. Então vocês podem estar fazendo uso disso. E uma outra atenção ao fígado, e eu queria até lembrar do chá verde, o excesso de chá pode estar agredindo o seu fígado também. Por isso que é fundamental o equilíbrio, né? A gente precisa desse equilíbrio. Vamos lá. Eu queria começar a entrar com vocês. Eu acho que essa coisa da ansiedade acho que já ficou bem consolidada por vocês, e queria começar a entrar um pouco na atividade física, porque a atividade física é essencial para ajudar a diminuir os níveis de ansiedade. Eu sei que hoje foi até proibido, né, a alimentação, a atividade física em locais públicos, né, foi proibido hoje. Então a gente precisa, né, um jeito da gente fazer atividade física em casa. A gente pode estar trabalhando com o próprio corpo, né? Vejam aí com os professores de educação física que estão fazendo lives, mas a gente precisa se movimentar, principalmente por uma manutenção de massa magra. Não é hora da gente estar perdendo massa magra, e também para ajudar a diminuir esse nível de ansiedade, gente. Essa atividade física é fundamental. A atividade física nesse momento é praticamente uma medicação. E para essa atividade física, a gente tem um nutriente, né? A gente tem um nutriente muito legal, né? A gente tem o carboidrato. O carboidrato se torna muito interessante. O carboidrato se torna muito interessante porque ele vai estar ali me dando energia para fazer a atividade física, né? A gente vai ter um substrato energético. Claro que a gente tem que pensar no tipo de atividade física, né? A gente precisa pensar nesse tipo de atividade física, e a gente precisa pensar, como é que eu posso dizer, na duração dessa atividade física, né? Para ver qual o melhor substrato energético para essa atividade física. Eu costumo ver muitas pessoas tomando leite para ir treinar. Eu não gosto muito dos lácteos para ir treinar, porque o lácteo ele é uma proteína muito longa, né? Que para a gente fazer a nossa digestão, ela
ela demora muito, então ela pode estar comprometendo ali o teu rendimento, né? A gente pode, de acordo com o tempo que você tem de digestão, a gente pode incluir alguma coisa melhor para a sua atividade física. Eu gosto muito de banana com pasta de amendoim, eu gosto muito do suco de uva integral, né? Eu gosto muito ali da tapioca com ovo, né? Eu gosto muito do mingau de aveia com algum leite mais vegetal. Então, assim, a gente precisa, o leite vegetal, né? A gente precisa estar tomando cuidado para na hora da atividade física a gente não estar fazendo digestão, né? Para a gente não estar fazendo digestão nesse momento. Não é o momento da gente estar fazendo digestão. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui para vocês é da crononutrição, né? Existem momentos melhores de estar fazendo essa alimentação. Assim, como eu já disse uma vez, o sol, ele regula muito o nosso ciclo circadiano. De manhã é para a gente ter um cortisol, que é o hormônio do estresse a mais, para a gente conseguir estar fazendo ali as nossas atividades, né? A gente precisa desse cortisol. E à noite é para esse cortisol estar mais diminuído. Então, assim, no momento ali, depois das 6, depois das 7 horas, você já tem que pensar em algumas estratégias para ir relaxando, para ir preparando o seu corpo para o sono. Porque se você deixar para fazer isso muito tarde, pode ser que não seja suficiente e você esteja comprometendo ali o seu sono, né? Você esteja comprometendo o seu sono. Então não é interessante a gente estar negligenciando esse sono. Então se você está jantando, fazendo uma refeição muito volumosa tarde da noite, não se torna interessante. Tá bom? Não se torna interessante. Então a gente precisa colocar uma refeição mais volumosa mais cedo, colocar uma ceia de menor volume. Claro que isso muda um pouco se a pessoa é mais ativa à noite, faz alguma atividade física à noite. A gente tem que avaliar individualmente isso. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa fazer refeições menos volumosas à noite, porque o nosso corpo não tem a mesma eficiência da digestão e absorção da manhã, tá bom? A gente precisa estar atento a isso. E é o que tem de muito moderno, assim, né? A gente chama de nutrient time, né? Os melhores horários para fazer. A maioria das pessoas fazem jejum de maneira equivocada. Comem quando não deveriam comer, né? E fazem jejum quando deveriam se alimentar. Se a gente colocar, a maioria das pessoas, elas são diurnas. Se a gente colocar essa janela de alimentação no período que ela é mais ativa e deixar esse jejum para o período da noite onde você é menos ativo. Eu tive um caso de um paciente aqui que eu já trabalhava com ele no jejum e depois que eu comecei a ficar mais atento à crononutrição, eu só mexi com ele o horário das refeições, ele emagreceu muito mais. Porque querendo ou não, nós temos genes que regulam isso, né? Existem aquelas pessoas que têm muita vontade de comer doce, né? São aquelas pessoas que... Existem duas coisas disso. Existem aquelas pessoas que já têm uma carga genética disso, né? Existe uma hereditariedade, uma herança genética dessas pessoas que gostam muito de doce. E existe uma parte não hereditária dessas pessoas que gostam de doce. Essas pessoas que têm uma carga de... Elas são aquelas desde criancinha que já gostam muito de chocolate, que já gostam muito de doce, que já são muito puxadas para o doce, né? Geralmente são pessoas mais ansiosas, porque tem alguns genes que modulam isso, né? O FTO, CRY2, que são pessoas mais suscetíveis ao paladar doce, né? Que estão sempre buscando as coisas mais doces. Sendo que, paralelo a isso, a gente tem que ver, será que o teu intestino está bem tratado? Será que o teu intestino está sendo bem tratado? Será que você está dando o substrato para ele trabalhar bem? Será que você está dando o aporte necessário de fibras para ele? Será que você está dando água para ele? Será que as bactérias ali estão equilibradas, né? Será que o seu sono
tá bom? Se você estiver negligenciando o sono ele me aumenta, ele me dá mais ainda resistência à insulina, ele me dá mais ainda um aumento de grelina. Então, se você não está dormindo bem, você está sentindo cada vez mais fome. Então, a gente precisa trabalhar mais ainda essa questão da saciedade. Eu não sei em que momento, né, as pessoas deixaram tanto de comer as gorduras. As gorduras estão muito negligenciadas e os carboidratos refinados estão, né, toda hora você está consumindo carboidratos refinados, fazendo com que você sinta mais fome. A gente tem que estar optando por carboidratos mais complexos, ou então fazendo uma adição de fibra. Se você come o seu pãozinho francês lá com uma manteiga, você tem uma resposta metabólica. Se você come o seu pão francês com ovo, já consegue colocar uma alface, um tomate, já é outra coisa, né? Já é outra resposta metabólica. Então a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa... Existem duas coisas que vão me favorecer, né? Que vão me favorecer essa manutenção de glicemia. Essas pessoas que têm muita vontade de doce, a gente tem que ver se a glicemia dela não está muito desregulada. Porque senão você pode estar dentro de um ciclo vicioso. Faz uma refeição muito rica em doce, tem um pico de insulina, aí depois a glicemia sobe de uma vez, depois a glicemia cai de uma vez. Então a gente precisa de uma alimentação rica em fibras, rica em gorduras boas, para a gente deixar uma glicemia, né? Uma glicemia mais constante, tá bom? A gente não pode estar deixando essa glicemia muito alterada. E a gente tem que trabalhar, a gente precisa dormir bem para a gente não estar secretando muita grelina, né, que é o hormônio da fome, fica cada vez mais difícil. Então uma coisa tão básica da gente tentar corrigir esse sono, começa a fazer o uso de alimentos ricos em fitomelatonina, né? Porque o kiwi tem o extrato de chá verde, né? Tem o cacau, tem a aveia. Então, assim, a gente precisa fazer refeições que favoreçam esse sono. A gente, mais uma vez, a gente pode estar utilizando os chás. Os chás são nossos aliados. Algumas substâncias eu gosto de mandar manipular porque a gente consegue ter mais controle da substância, né? Porque o chá às vezes varia muito do tempo de infusão, da qualidade da erva, de como foi feito, da maturação, de tudo. Então, às vezes, a gente mandando manipular, a gente consegue ter uma resposta melhor. Né? Vamos lembrar, gente, a gente mora num país tão rico em vários alimentos anti-inflamatórios, né? A gente tem a cúrcuma, a gente tem o alho, a gente tem a pimenta, né? A gente tem o gengibre. Gente, o gengibre é um alimento maravilhoso. Os japoneses, eles colocam muito gengibre no arroz. Eu acho uma ideia muito boa. Eu costumo utilizar no suco também. A gente pode estar comprando ali o gengibre em pó. O gengibre em pó é muito fácil de você colocar nas coisas, né? De você mandar manipular. A gente tem que começar a saber utilizar melhor os nossos temperos. Outro tempero muito interessante é o orégano. O orégano é muito interessante. O orégano a gente usa ali, mulheres que têm muito problema de cândida, né? O orégano ele tem uma ação antifúngica muito forte, né? Então você pode estar utilizando ali o orégano para ajudar a diminuir essa cândida. Eu costumo dizer que o orégano deixa tudo com sabor pizza. Gente, você pega um queijo cottage que não tem sabor de nada, e bota um orégano, já é outra coisa. E bota um orégano, já melhora muito, entendeu? Melhora demais. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu achar aqui. Eu queria mostrar aqui para vocês essa questão da vitamina D. A vitamina D, ela é muito essencial para a questão
da ansiedade. Gente, quando vocês vão para um país, né, para um país frio, a primeira coisa que vai acontecer é você chegar nesse país, a agente de saúde vai bater. Um país que não tem uma atividade de sol como nós temos, a agente de saúde vai bater lá na tua portinha e vai fazer a seguinte, e vai lhe dar a vitamina D. Porque a vitamina D, gente, ela é essencial. E ainda mais, e a vitamina D, ela é uma vitamina que ela é muito consumida no estresse. Ela é muito consumida no estresse. Então, a gente está consumindo muita vitamina D, principalmente a essa série de estresses que nós estamos envolvidos. E a gente precisa de calor para a produção de vitamina D. Sem calor, não tem produção de vitamina D. Eu disse até na aula passada que se você está pegando o sol ali do ar-condicionado, do seu carro, ou então muito cedo ali pela manhã, você não está fazendo fotoativação de vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina fotoativa, né? Ela é uma vitamina fotoativa. Vamos lá. Eu queria voltar aqui com vocês, né? Com essa coisa da atividade física. Eu falei muito dessa melhora, né? Do que a gente precisa regularizar essa química do nosso cérebro. Para a gente ter uma melhora de autoestima, uma melhora de combate à depressão. Eu falei que assim, a indústria farmacêutica ainda não fez um antidepressivo tão poderoso quanto a atividade física. Principalmente, gente, a atividade aeróbica. A atividade aeróbica, ela tem um poder maior para a produção de serotonina, né? Ela tem um poder maior de uma atividade mitocondrial, né? Então, assim, se você conseguir conciliar uma atividade resistida, né? Uma atividade com peso, junto com uma atividade aeróbica, seria muito interessante, né? Seria muito interessante, porque a gente consegue ter uma manutenção e uma melhora de massa magra. Quando você concilia a musculação com uma corrida, por exemplo, por isso que o CrossFit às vezes tem resultados tão interessantes, porque eles estão sempre mexendo no estímulo ali. Às vezes é um treino metabólico, às vezes é um treino de força, às vezes é um treino mais aeróbico. A gente consegue fazer esse balanço. Então a gente precisa do exercício físico para a gente diminuir a inflamação. Gente, eu estou vendo aqui que eu tenho mais 15 minutos de live, né? Que eu tenho mais 15 minutos de live. Eu vi que fizeram algumas perguntas aqui. Eu vou ver essas perguntas, tá bom? Deixa eu só ver essas perguntas aqui. Gente, eu não lembro mais como é que veio as perguntas. Mas eu vi aqui. Agora nos treinos com as academias fechadas. Fazer tipo 3 vezes na semana com peso. Laidson, perfeito isso aí, cara. Seria muito bom, né? Porque a gente tem... Você vai trabalhar as duas vias ali, né? Se você conseguir estar fazendo esse revezamento... Eu olhei uma notícia hoje dizendo que o treino em espaços públicos estão proibidos também. Eu não sei se isso é verdade, se os treinos estão realmente em espaço público estão proibidos. Mas tá ótimo, né? Tá ótimo. Fazer uma atividade com o peso do próprio corpo, né? Para tentar fazer um trabalho de massa magra, né? Não é o período agora da gente estar perdendo massa magra. Não é esse período. Então a gente tem que estar atento a esse consumo de proteína agora tem que estar um pouquinho maior, né? E vamos diminuir lá o consumo de estimulantes, né? As pessoas estão tomando muita cafeína, muita taurina. A gente precisa diminuir esse nível de ansiedade, tá bom? Vamos fazer só um retrospecto aqui do que a gente viu. Vamos estar utilizando alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, né?
A gente tem ali as frutas roxas, a gente tem as frutas vermelhas, a gente tem os vegetais verdes folhosos, a gente tem o brócolis ali. O brócolis é um alimento maravilhoso, ele é um coringa, assim. A gente tem a aveia, a gente tem o abacate. Eu morro de inveja de quem gosta de abacate, cara. O abacate é um alimento tão poderoso, tão poderoso. Ele tem um antioxidante, né? Que é a glutationa peroxidase, né? É praticamente uma varredura de radicais livres. Outro suplemento muito interessante que ajuda a diminuir a inflamação, que ajuda a diminuir esse estresse oxidativo, anotem aí, a clorela. A clorela é muito interessante, eu tinha esquecido de falar dela para vocês, mas lembrei agora. Gente, a clorela, ela é outro alimento que faz ali uma varredura de radicais livres. A gente precisa diminuir esse nível de inflamação, gente. Vamos estar fazendo uso de ômega 3. Na nossa alimentação, a gente não consegue bater o ômega 3. E o ômega 3 ele é um anti-inflamatório poderosíssimo. Toda patologia, toda doença, ela nasce principalmente de uma coisa inflamatória, né? Então a gente precisa tratar essa inflamação. E como que a gente trata essa inflamação? Combatendo o estresse oxidativo, diminuindo esse perfil inflamatório. Como? Os alimentos antioxidantes. Basta comer uma vez, 2 vezes por dia? Não. Tem que estar fazendo isso, um uso crônico disso. Trata a sua alimentação como a sua medicação. Eu vi uma frase, né, muito interessante esses dias de uma outra nutricionista, né, que eu achei muito interessante. Que é assim, não existe alma forte em corpo fraco. Então, a gente precisa, é isso aí, a gente precisa cuidar do nosso templo. Eu costumo dizer que a gente tem 2 casas que é a nossa moradia eterna, que é o nosso planeta e o nosso corpo. O nosso corpo ele é nosso templo, né? A gente precisa começar a se preocupar de que forma que a gente vai envelhecer, né? Se é dependente de uma medicação, existe uma outra frase, né? Se você não cuidou da sua saúde, você vai aprender a cuidar da doença. Eu acompanho alguns pacientes diabéticos que eu tenho certeza que se eles pudessem voltar no tempo, eles melhorariam a alimentação deles. Porque tudo começa com uma resistência à insulina. Você ganha peso, aumenta a inflamação, e começa ali com uma resistência à insulina, daqui a pouco você está no sobrepeso, daqui a pouco você está com um pezinho na obesidade, e daqui a pouco você está precisando de uma medicação. E o pâncreas, ele é um órgão assim, ó. O pâncreas, ele trabalha parecido com algumas pessoas, né? Ele é assim, você está estimulando ele ali o tempo inteiro, pico de glicemia nele, pico de insulina, tá uma reeducação, uma alimentação muito ruim, então você está colocando ali toda hora uma alimentação desregulada. Vai ter uma hora que esse pâncreas vai se cansar. Começa tudo ali com uma resistência à insulina, daqui a pouco o pâncreas vai falar assim para você, olha, você não me ajuda, eu não vou te ajudar mais não, eu cansei. E para de funcionar. Não tem retorno. Até um certo momento, ali numa pré-diabetes, você consegue fazer. Não existe um ex-diabético, eu era diabético. Depois que a diabetes se instala e o pâncreas se cansa, acabou-se. É medicação. Você vai entrar ali numa metformina, você vai entrar em medicação. E como toda medicação, tem ali os seus efeitos colaterais, né? Então, não vamos negligenciar a nossa alimentação agora nesse período, não. Eu sei que um período difícil para todo mundo, né? Mas assim, vamos tentar um equilíbrio. Não precisa ser uma alimentação perfeita, né? Ninguém é robô aqui. Mas não é a hora da gente negligenciar essa alimentação. Principalmente pensando em quê? Pensando na nossa imunidade. Quando a gente ganha peso, a gente provoca um perfil inflamatório maior. Não sei se vocês, hoje em dia, já tem um monte de estudos mostrando que obesos têm um risco maior, chega a ter um risco 14 vezes mais aumentado de morte pelo Covid, né?
Isso acontece por quê? Pelo nível de inflamação. Então a gente precisa cuidar dessa inflamação. A gente precisa cuidar desse intestino. Eu falei para vocês, a nossa imunidade, 80% da nossa imunidade está localizada no nosso intestino. Então o nosso intestino, ele é o nosso jardim. Tô cheio de frase hoje, né? O intestino, ele é o nosso jardim. A gente precisa tratar bem do nosso jardim, né? A gente precisa cultivar ele ali com bactérias boas. Uma outra coisa que eu queria propor a vocês, vamos tentar diminuir o açúcar, gente. O açúcar, ele é muito estimulante, né? Ele pode estar piorando ali a ansiedade de vocês também. Ai, Rafael, eu só tomo meu café com açúcar. Começa a fazer um desmame desse açúcar do café. Se você bota ali 3 colherzinhas, começa a botar 2. Se você bota 2, começa a botar 1. Vamos diminuir esse nível de açúcar e vamos estar atento aos adoçantes, né? Eu não gosto do stevia também. O adoçantes, o menos ruim, o mais natural é o xilitol. Ele tem um precinho um pouco mais elevado, mas ele é o melhorzinho que tem. Os adoçantes industrializados, eles são muito ruins para a saúde. Eles agridem muito o intestino, né? Se você tem um intestino mais preso, né? Nem pense em estar fazendo uso de adoçante, né? O adoçante não é legal. O adoçante não favorece o intestino. E o uso de adoçantes ainda favorece. O adoçante, às vezes, ele tem um perfil de adoçar muito mais até que o açúcar, né? O stevia, se eu não me engano, ele tem um perfil de adoçar 150 vezes mais do que o açúcar para as nossas células. Então, o corpo, ele é uma estrutura semelhante ao açúcar. Então, o corpo se prepara todo para receber aquele açúcar, e não vem o açúcar, vem o adoçante. Então, o adoçante pode estar te ajudando a gerar uma resistência à insulina que posteriormente pode levar a uma diabetes. Então, a gente precisa estar atento a esse consumo de adoçantes, né? Vamos estar atento, vamos pensar numa alimentação agora também rica em vitamina B12, rica em complexo B. O complexo B, ele é praticamente a nossa bateria, né? A gente precisa disso para dar energia. E muita gente está se sentindo muito cansado porque está com esse complexo B muito baixo. E uma coisa tão básica. E o complexo B, ele tem um espectro muito grande, acho que é de 150 a 900, depende muito do laboratório. Às vezes você está ali com 300, né, de complexo B e acha que está ok de complexo B. Não está. Os estudos mais atuais já mostram que o seu complexo B tem que estar ali pelo menos acima de 500 para estar numa boa função. A sua vitamina D tem que estar pelo menos ali acima de 50. Antigamente, se tivesse acima de 20 já estava ok. Alguns laboratórios já se atualizaram, estão botando 30. Mas eu estou dizendo aqui para vocês que o ideal é acima de 50 para o funcionamento ideal. A gente precisa estar atento ao excesso de vitamina D também. Tá bom? Os excessos também não são interessantes. Tá? Então, vamos estar utilizando chás relaxantes, né? Vamos estar utilizando chás antioxidantes. A gente tem o hortelã, a gente tem a camomila, a gente tem o chá verde. Eu já falei da epigalocatequina 3-galato do chá verde, que ajuda, que a gente chama de brownie na nutrição. De uma forma geral, ela ajuda a oxidar, fazer uma beta-oxidação melhor, mais eficiente e ajuda a queimar gordura. Então o chá verde é um aliado para o seu emagrecimento. Se você gosta de chá verde, tenta dar uma trocada do café para o chá verde. Tá bom? Vamos tentar tirar o açúcar desse café? Pense num tiro no pé que eu vejo as pessoas que compram esse super café e esses cafés são cheios de óleo de coco. Meu Deus do céu. E ó, quebra o jejum, viu? Esses super cafés aí, todos eles estão adicionados de óleo de coco e isso quebra o jejum. Quem está fazendo o protocolo de jejum intermitente, está fazendo uso desses super cafés, está quebrando o jejum ali.
tá bom? Então a gente precisa estar atento a isso. Gente, eu vou me despedir aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido mais ainda hoje, que tenha ficado alguma dica para vocês, né? A aula 1 e a aula 2 tem falando muito de ansiedade, né? Tem falado muito das técnicas, né, para melhorar essa ansiedade. Vamos lembrar da meditação, vamos lembrar da respiração diafragmática, né? Essa respiração diafragmática vai estimular o nosso sistema nervoso parasimpático. Esse sistema nervoso parasimpático, ele ajuda você a relaxar. Então, assim, essa respiração muito de peito, ela não é tão relaxante como a respiração diafragmática. Nós fomos ensinados numa respiração não tão completa. Muita gente não sabe respirar, do básico. Então a gente precisa fazer técnicas de respiração, vamos meditar, vamos tirar um pouco o foco da comida agora, né? Comida é só comida. Tem gente que está colocando um foco tão grande na comida que está ficando mais ansioso e está comendo mais, tá bom? Mas não é a hora da gente se desleixar da alimentação. Como eu falei para vocês, eu espero que vocês lembrem dessa frase. Não existe alma forte e corpo fraco. A gente precisa cuidar bem do nosso templo, tá bom? Gente, boa noite. Fiquem com Deus e bom descanso, gente. Vamos lembrar de descansar também. Um cheiro em vocês.